Boa tarde, pessoal. Tô vindo ao vivo hoje para conversar um pouquinho com vocês. Como eu falei para vocês nos stories, a gente não tá conseguindo entrar ao vivo com horário marcado, então eu pensei em fazer isso e entrar quando dá tempo, né? Acho que fica mais fácil para todo mundo. A ideia é gravar uma live aí rapidinha e disponibilizar depois para quem não conseguir ver no IGTV, tá? E assim a gente vai fazendo. Tá bem complicado para conseguir tempo, então essa foi a melhor forma que eu consegui de conversar com vocês e passar um pouquinho mais de conteúdo, tá bom? Hoje a minha ideia é falar sobre um pouquinho sobre hiperresponsividade tátil, passar um pouquinho para vocês o que que é, quais os sintomas que a gente observa nas crianças, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, é só perguntar que eu vou falando, tá? Então vamos lá, eu sou Helenise, terapeuta ocupacional, né? Já trabalho há 10 anos com integração sensorial, então são temas que eu já tô acostumada a falar, e principalmente hipersensibilidade tátil, porque acaba acarretando em várias outras coisas. A gente acaba vendo que a criança tem dificuldades em diversas outras áreas por causa da hipersensibilidade tátil, tá? Eu vou fazer um resuminho para vocês assim sobre integração sensorial. Então, eu trabalho com alterações sensoriais e a integração sensorial nada mais é do que a integração de todos os sentidos, tá? Esse é para ser um processo natural que a criança passa e e existe uma terapia que é a terapia de integração sensorial que é feita dentro de um ambiente controlado para quando existem crianças que não conseguem ter essa integração sensorial de uma forma é, dentro do desenvolvimento normal, desenvolvimento infantil normal, daí a gente consegue fazer isso através de um ambiente controlado, tá? O que é integração sensorial? Eu já falei, então vou falar um pouquinho sobre hipersensibilidade tátil. Vocês vão ouvir de vários termos, tá? Hiperresponsividade, hipersensibilidade, né? E outras nomenclaturas. Isso não importa. O que importa é a gente saber identificar e saber encaminhar e minimizar os efeitos da hiperresponsividade tátil, né? Para essas crianças. Vamos lá. O que a gente observa nas crianças que têm hiperresponsividade tátil? Primeiro de tudo, aquela criança que não gosta muito. Pode acontecer esses sintomas todos de uma vez, ou a gente vê alguns pontualmente, tá? Então, aquela criança que muitas vezes não gosta de toque, tem dificuldade de pegar em massinha, geleca, tudo que for um pouquinho mais gosmento, sabe? A criança faz aquela cara muitas vezes de nojo, pode ter náusea. Então, massinha, geleca, areia, grama, deixa eu ver o que mais de textura, brita, né, caixa de areia, tudo isso a criança acaba rejeitando e tendo uma resposta exagerada a esses tipos de estímulos. Podem ser todos os estímulos táteis, como pode ter criança que apresenta mais com coisas mais moles, né? Que são mais gelatinosas, como podem apresentar com outros tipos de textura também, né? Dentro de atividade da vida diária. Essas são perguntas que eu faço geralmente para os pais. Como que é o banho? Daí a gente tem que investigar um pouquinho melhor. Muitas vezes a criança não gosta de tomar banho de chuveiro. A água do chuveiro que vai caindo na cabeça dela vai incomodando, né? Às vezes até para esfregar o próprio corpo, ela tem uma resistência muito grande. Existe um choro intensificado nesse momento, quando é feito alguma coisa com o corpo, principalmente relacionado a toque, né? Para lavar o cabelo, são crianças extremamente resistentes. Lavagem de cabelo, corte de unha,
corte de cabelo. Então, você vai conversando com os pais, você vai observando que essas são atividades que causam um estresse muito grande, tanto para a criança quanto para a família. Geralmente, os pais acabam cortando a unha com a criança dormindo, e mesmo assim, às vezes ela acorda, ou para cortar o cabelo é mais complicado ainda, então às vezes acaba forçando para cortar o cabelo porque a criança não deixa. Então a hipersensibilidade tátil ela vai criando um desgaste muito grande porque é uma coisa que demora muito tempo para passar e muitas vezes não passa, né? Então a gente tem que saber como lidar com essas crianças e o que fazer para minimizar esses efeitos, né? Então, eu já falei de corte de cabelo, banho e alimentação. Então vamos lá. A alimentação geralmente são crianças que têm hipersensibilidade tátil, que a gente vê um prejuízo na alimentação. São crianças que geralmente não conseguem mastigar determinadas texturas, né? Então elas têm resistência a experimentar alimentos novos, justamente porque não suportam esse tipo de textura. Vocês já devem ter ouvido falar em criança que foi experimentar uma banana, algo desse tipo, e acaba não pegando na banana, e se pega e leva na boca, acaba vomitando, né? Então elas têm resistência aos alimentos devido à hipersensibilidade tátil, né? Essa reação exagerada ao tocar algo ou quando ela sente alguma coisa encostando na sua pele. Então, elas têm náusea, geralmente, acabam vomitando muitas vezes, a gente não pode forçar, a gente tem que tentar entender o porquê que a criança não tá comendo, se é realmente por causa do estímulo tátil, né? E dependendo do caso, a gente tem que saber por onde vai começar com essa criança para que ela comece realmente a tolerar certas texturas, tá? Deixa eu ver o que mais, quais outros sinais a gente pode ver. Contato físico. Criança que tem hipersensibilidade tátil pode ter uma dificuldade de contato físico com outras pessoas. Por exemplo, eu estou falando de criança, gente, porque eu atendo crianças. A maioria dos meus pacientes são crianças, então a gente dá as características mais voltadas para as crianças, né? Mas a gente tem que parar do seguinte pretexto, que o sistema tátil ele está muito ligado ao contato, né? Ao contato físico, ao afeto, né? O contato da mãe com a criança. Esses são os primeiros contatos que a gente tem. E às vezes quando a criança já está no momento de ir para a escola e ela tem uma alteração tátil, ela não consegue ficar próximo dos amigos, o contato acaba incomodando, né? Não gosta de dar um abraço ou de receber um abraço, não consegue permanecer em fila, não consegue fazer jogos em grupo. Então, tudo que precisa de um contato físico maior é uma coisa muito difícil para essa criança, tá? Então, esses são alguns dos sintomas de crianças que têm hipersensibilidade tátil. E o que a gente pode fazer? O que eu posso dar de dica para vocês se vocês observam alguma criança que tem esses sintomas? Primeiro de tudo que a gente faz é diminuir o toque com essa criança. O que acontece? Existe um limiar. Cada um de nós vai ter um limiar. Assim como existe um limiar de dor, por exemplo, nós temos um limiar para cada tipo de sistema. Sistema tátil, sistema proprioceptivo, sistema vestibular, né? Esse limiar, ele diz o quanto eu aguento daquele estímulo, né? E a criança que tem hipersensibilidade tátil, o limiar dela é muito baixo, então ela precisa de pouco estímulo para ela atingir esse limiar e ela dar a resposta exagerada. Então, é uma coisa um pouquinho difícil de se pensar no começo, mas a gente tem que tentar pensar assim.
que quanto mais estímulo tátil eu tô dando para aquela criança, isso eu não tô falando dos pais, eu tô falando de terapeutas, de professores, de outras pessoas que estão próximas a essa criança, a gente vai tentar diminuir o toque, né? Ah, o povo brasileiro é extremamente de gostar de tocar, de abraçar, de pegar, de encostar, né? Enquanto tá falando. Então, cada vez que a gente toca essa criança, ela atinge o nível do limiar dela e a gente aumenta o estado de alerta dela. Então, cada vez que a gente toca, a gente está tirando a atenção dela do que ela está fazendo, de uma atividade de concentração, ou seja, do que for, para aumentar o nível de alerta dela e ela ficar olhando e oscilando essa atenção. Então, uma das primeiras dicas que eu dou é, se essa criança não suportar o toque, se vocês observarem que ela fica muito excitada, eufórica com o toque, a gente dá uma diminuída nisso, né? E ir aos pouquinhos observando, vendo o que acalma, o que, que não, que traz mais ansiedade para ela, né? E a gente não vai ter como tirar texturas que essa criança toca, mas a gente pode tentar ajudar ela a controlar algumas coisas, né? Sabe aquela história de fulaninho não gosta de tocar em certas coisas, a gente vai lá e enfia a mão dele dentro da massinha, né? Dentro do pote com feijão, né? Então, assim, essa é uma das primeiras coisas que a gente não faz, a gente não força. Cada vez que a criança é forçada a fazer alguma atividade que não gosta, nesse sentido eu tô falando de hipersensibilidade tátil, né? Por exemplo, assim, você tá vendo que aquela textura para criança tá trazendo um registro ruim. Cada vez que você faz com que ela toque, mesmo ela não querendo, ela vai criar uma reação mais exagerada e o registro vai continuar sendo ruim. Então a gente tem que ir primeiro para a intervenção de terapia ocupacional com integração sensorial e aí a gente segue meio um protocolo do que fazer primeiro para daí depois a gente conseguir expor essa criança a esses estímulos novamente, né? Então a gente começa aos poucos. Se a gente tá vendo que essa criança não tá tolerando certo tipo de textura, por exemplo, a massinha, vamos começar pela massinha, a gente vai ter que mostrar para essa criança que essa atividade é legal de ser feita, né? Porque para ela não é nem um pouco divertido, nem um pouco legal. Então a gente mostra para ela usando outros tipos de ferramenta. Por exemplo, a massinha tem várias coisas que a gente pode usar. A gente pode usar um rolinho, a gente pode usar forminha, para que ela não pegue diretamente nesse momento na textura, né, da massinha. Às vezes eu já usei até luva com criança, para ela poder realmente pegar, tocar e ver que dá para fazer várias coisas com aquilo ali. Né? Então a gente trabalha muito com dessensibilização também, né? Então a dessensibilização nada mais é do que você pegar uma atividade e dividir em várias etapas até que aquela criança tolere fazer aquilo. Então a gente divide essa atividade da massinha, por exemplo, em várias etapas até que ela consiga tocar. E junto seria interessante manter o atendimento de integração sensorial, para que realmente esses sistemas irem se integrando, né? E que ela consiga aos poucos elaborar isso tudo e consiga tocar nessas texturas, tá? Hipersensibilidade tátil é uma coisa que pode ser bastante limitante, né? Então pode envolver aí tanto atividades como alimentação, banho, higiene, né? Participação social da criança, e é uma coisa que a gente deve prestar atenção, porque não é só frescura, né? E a criança acaba não se expondo a determinados tipos de estímulos por medo,
pela sensação ruim que esses estímulos podem dar. E quando a gente pega alguns adultos que tiveram ou têm hipersensibilidade tátil, o relato deles é que eles sentem até dor, né? Quando são tocados ou quando tocam determinadas texturas. Então é um tipo de coisa que não dá para deixar passar batido, né? A gente precisa fazer uma intervenção e precisa bolar um plano para a gente ver o que a gente pode ajudar essas crianças, né? Principalmente quando a hipersensibilidade tátil está relacionada com alimentação, né? São casos bem específicos e casos que podem se tornar muito graves, tá? Gente, hoje é isso, né? Espero ter contribuído com vocês e a ideia agora é essa, a gente bolar algumas lives assim rapidinhas só para falar de alguns temas e ir colocando e subindo pro... Oi, Johanna, que saudade, querida, que bom te ver por aqui. A gente ir falando de alguns temas e subir para o IGTV para vocês poderem ver quando vocês tiverem um tempinho também, e falando de diversos temas, tanto de processamento sensorial, né? A própria terapia de integração sensorial, né? Os componentes que se ramificam, aí saudades de você também. E falar bastante aí sobre alimentação seletiva nas próximas semanas, né? E se tiverem algumas perguntinhas, estou aí bem feliz em poder responder para vocês, tá bom? Beijos, uma boa semana para todo mundo, que seja uma semana bem abençoada, cheia de coisas boas pra gente, tá bom? Beijos, pessoal!